De nada adianta um médico cuidar de doenças, salvar vidas e a vida dele tá por água abaixo, né? O intestino controla a nossa mente, né? Então, uma série de neurotransmissores que são liberados. Por exemplo, vou ter uma prova amanhã, tô um pouco insegura, começa a dar aquela dor de barriga. Em muitos lugares, o paciente só vai conhecer o anestesista no dia mesmo da cirurgia. Então, ele tem um contato com o cirurgião dele, que passou toda a informação. Doutora Clarissa Almeida, cirurgiã e residente de coloproctologia. Doutora Marina Jardim, anestesista e sócio fundadora da Sominos Anestesia. Tenentes médicas veteranas do Exército Brasileiro. Prepare-se para um episódio que vai muito além da medicina. A forma como cada paciente metaboliza essa medicação é diferente. Então tem paciente que acorda super tranquilo e tem paciente que acorda realmente muito agitado, que não sabe onde tá, que não lembra nem que foi fazer cirurgia. Então, perceber os sinais, os sintomas do nosso corpo, não ignorar. Se está acontecendo alguma coisa, você precisa buscar ajuda. Brasil na Escuta começa agora. Fala, tropa, seja bem-vindo a mais um episódio do Brasil na Escuta podcast, um espaço voltado para saúde, bem-estar e desenvolvimento. Hoje é o episódio 10, então muito especial, diferente, vocês vão ver. A gente está aqui praticamente em família. Contamos com a presença de duas médicas que também são veteranas do Exército, são tenentes da reserva. Então a gente conta aqui com a doutora Clarissa Almeida. Ela é médica cirurgiã, serviu o Exército como tenente temporária. Atualmente ela é residente de coloproctologia na PUC de Campinas. Ela vai se apresentar melhor, mas ela também é minha namorada. Meu amor. Vai ser uma honra. Eu não posso, tenho que tomar cuidado com o que eu vou perguntar aqui. Mas vai ser muito legal, tenho certeza que vai ser um episódio incrível. A gente conta com a presença também da doutora Marina Jardim. Ela é médica, anestesista. Ela também é cofundadora de uma empresa Sominos, que se fala, medo de falar errado. Ela também foi tenente temporária. É nossa afilhada de casamento. Então, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. A primeira vez que a gente está trazendo médicos que também serviram o Exército. Tem muito para a gente contribuir aqui para complementar as coisas que a gente vem construindo em cada episódio. Então, sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, queria primeiramente agradecer, a oportunidade aqui de estar falando com vocês. Pessoal da divisão, muito obrigada. Biel também, muito obrigada. Assim, me apresentando, meu nome é Clarissa. Eu sou formada em medicina pela Faculdade de Medicina do ABC. Eu me formei em 2020, no meio da pandemia. E aí eu prestei prova de residência para cirurgia geral, E ao mesmo tempo prestei a prova para servir como médica do Exército Brasileiro. E deu certo, tudo deu certo, graças a Deus, todos os meus planos deram certo. A gente se conheceu lá. E aí acabei servindo 1 ano lá na base de administração e apoio do Ibirapuera. E quando terminei, eu iniciei a carreira da residência, E aí a residência de cirurgia geral, basicamente 3 anos, bem basicamente, porque ela é bem intensa, E foram 3 anos bem intensos, muita vivência, muitos casos diferentes. Também fiz lá na Faculdade de Medicina do ABC. E aí, terminando, eu prestei a prova de residência para coloprocto. E agora eu atuo como R1 da coloprocto lá na PUC Campinas. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês. Acho que hoje vai ser um dia bem especial. A gente tem muita coisa para falar, assim. A gente até estava fazendo um briefing antes. Tanta coisa, nossa, muita coisa, assim. Daria para ficar 24 horas aqui falando. Mas eu acho que vai ser bem especial. Obrigada pela oportunidade. Que isso. Jardim, você quer se apresentar? Quero. Meu nome é Marina, sou anestesista, afilhada do Gabriel Brasil e da Clarissa Almeida. E é um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer também a divisão, o Brasil, pela oportunidade. E trazer muita coisa legal para vocês também, bastante conteúdo médico, conteúdo de saúde. Acho que é importante para desmistificar algumas coisas. Uhum. E assim, a gente já deu para ver um pouquinho do caminho até aqui, Para começar a exercer ali, tanto você a anestesia e a classe cirurgia,
Foram alguns longos anos, né? Passou rapidinho. Sim. Então, aqui nas contas, foram 6 anos de medicina e 1 ano exercendo a medicina no Exército, mais 3 anos de cirurgia, né, claro. Você 2 anos de anestesia, mas se a gente colocar 3 anos também. 3 anos. Então foram 10 anos só para começar. Sim. Eu acho interessante puxar isso, porque às vezes a gente fica tão ansioso para fazer as coisas e atropelar os passos, né? Mas vocês acham que foi importante ter passado por tudo isso para estar, de fato, sendo cirurgiã, sendo anestesista, desempenhando a função, assim? Com certeza. Eu acho que, assim, a carreira médica, ela exige muita paciência, porque é como se fosse um passo a passo, né? Então, a gente já começa desde quando você termina a escola, né? O colegial, você tá lá no cursinho estudando para passar em alguma faculdade. Aí você entra na faculdade, são 6 anos, e aí você percebe que é um mundo extremamente novo, né? Você entra como calouro. A medicina ABC é uma faculdade muito tradicional, né? Então, tem aquela coisa, você entra como calouro, meio que tem que conquistar ali o seu lugar. Uhum. E ao longo do tempo, as coisas vão fluindo. Quando você percebe, você já está lá no 6º ano, vai se formar médico. E acho que a nossa faculdade tinha muito essa tradição, né, de ir pro Exército. Muita gente acabou indo. Isso acaba sendo meio que um objetivo. É igual o objetivo de entrar na faculdade, depois vira o objetivo de passar na residência. Mas sempre tem ali as pessoas que querem seguir o caminho do Exército como um meio do caminho. E eu acho que pra gente foi muito importante para formar mesmo as especialidades que a gente faz hoje. Acho que foi bom ter feito o Exército antes de ter feito a residência. Fez alguma diferença, assim? Com certeza. Eu acho que, do jeito que a Clara pontuou, muitas das coisas da faculdade, elas se assemelham no Exército. E isso é engraçado porque a gente só percebe isso quando a gente está lá. E nossa vivência até então era da faculdade. E quando a gente foi para o Exército, a gente percebeu muitas semelhanças. Então, eu me senti em casa. Eu gostei muito de servir o Exército. E conheci meu marido lá também. Verdade. Nosso afilhado. Inclusive, já esteve aqui também. Exato. Sim. Tenente Souza, cirurgião dentista. E também é um ambiente com... né, eu vou acompanhando assim, alguns anos vão passando, a gente vai conhecendo mais da realidade de vocês também. A medicina também tem bastante hierarquia, né? Sim. Assim, principalmente quando você entra na residência, né, que você está inserido ali num contexto de hospital, de trabalho mesmo, assim, sendo bem sincera, os serviços universitários, eles precisam muito da mão de obra do residente. Então, assim, existe como se fosse uma ordem, uma hierarquia lá dentro, né? Você entra, só para vocês que não sabem entenderem melhor, você entra como um R1, que é o seu primeiro ano de residência. Então, o R1 tá lá, pau pra toda a obra. Chega lá super cedo, depende muito da especialidade, mas assim, vou falar na cirurgia. A gente chegava 4h30 da manhã, via todos os pacientes, e aí passava a visita, que é falar sobre os pacientes com R2, né? Que é a pessoa que está lá há 2 anos. Então, o número que vem depois é o tempo que a pessoa está lá, né? É como se fosse a hierarquia, né? Exato. E aí depois chega o chefe, né? E a gente passa a visita com o chefe, fala sobre os pacientes. Então, toda essa dinâmica é muito parecida, né? Com o que a gente vive no Exército. E mesmo na faculdade também, né? Então, eu acho que também as coisas, para darem certo, acho que é muito importante cada um ter o seu papel, né? E é interessante que é uma coisa que é um ciclo. Todo mundo vai passar por isso. Então, às vezes, nossa, que coisa chata ter que fazer isso. Mas eu pensava, não, ano que vem vai dar uma melhorada. Ou não, né? Às vezes não melhora. Mas algumas coisas melhoram. Então, acho que faz parte, assim, da formação de uma pessoa, de um profissional, né? E o Exército também prepara pessoas para a vida, né? Então, acho que é uma dinâmica bem parecida. Sim. Eu acho que todo lugar que você chega,
sempre vai ter alguém mais experiente do que você. Então, eu vi isso na faculdade. Então, você está no primeiro ano da faculdade, tem cinco outros anos mais antigos do que você. Uhum. No exército é a mesma coisa. Então, você entra como aspirante, tem um tenente que acabou de ser aspirante também e que ele tem coisas para te passar. Então, acho que isso da hierarquia é muito legal. Você sempre ter alguém acima de você. Que já passou pelo que você está passando, né? Exato. E que te ensina e te guia. Acho que isso é uma das maiores semelhanças entre os dois. Uhum. E a maneira com que vocês vão absorvendo isso faz toda a diferença, né? Porque às vezes é uma pessoa que não está disposta a escutar quem já passou por aquelas experiências, ou às vezes até algumas questões assim podem se tornar obstáculos entre o aprendizado, né? A pessoa que chega já não com aquela mentalidade de, pô, quero aprender, estou aprendendo, a gente vivia, assim, na faculdade, muito isso no esporte, né? Então, eu e a Má, a gente fazia esporte na faculdade, eu fazia atletismo, a Má fazia vôlei. E até um tempo chegou a fazer atletismo, que eu lembro, no comecinho. A gente acha que se conheceu lá. Mas faz parte. E, assim, na faculdade, o esporte é muito importante, né? As faculdades de medicina têm inúmeras competições. E aí eu acho que, assim, mesmo no esporte, a gente já definia cada um seu papel. E, assim, a pessoa que chegava atrasada no treino, a pessoa que não dava justificativa para não estar lá, acabava tendo que sair do time. Porque a gente queria pessoas comprometidas, estava todo mundo lá num mesmo objetivo, né? Então... Olha que importante, porque desculpa te interromper, mas eu fiquei pensando assim, o esporte, a gente fala no exército, imita o combate, né? Porque no esporte você trabalha valores, união, parceria, um monte de coisa, né? De atributos, assim. E acredito que na medicina também, a importância do trabalho em equipe num procedimento cirúrgico, no trabalho, assim, no hospital, assim. Então, da mesma forma que as pessoas que trabalham, estão explorando, desenvolvendo esses atributos de trabalhar em conjunto, em equipe, no esporte, também utiliza-se essa sinergia, assim, no dia a dia do hospital? Sim, com certeza. Eu acho que a equipe para um hospital é tudo, né? Se a gente tem qualquer desfalque, seja em qualquer posição da equipe, sabe? A equipe, todas as pessoas são muito importantes, né? Se a gente tem um desfalque em algum ponto, quem vai ser o prejudicado? O paciente, né? Que, na verdade, o hospital existe para o paciente, né? Pelo menos na minha visão, na nossa visão, para cuidar de pessoas. Então, qualquer problema que a gente tiver, qualquer desunião, qualquer coisa vai afetar a qualidade do tratamento do paciente, né? Então, eu acho que, assim, ter essa sintonia, ter toda essa união em prol do paciente é o mais importante para a gente conseguir cuidar de alguém, né? Sim. Eu vejo que, assim, pessoas que eu ainda tenho contato, claro, meus amigos, que praticaram esporte durante a faculdade e que ou serviram ou não o exército, mas as pessoas, principalmente, que serviram o exército, que eu tenho mais contato, elas têm essa dinâmica em grupo muito mais estabelecida. Então, é mais fácil a convivência. Eu acho que é isso, é de ter aquela sintonia mesmo. Saber que aquilo é importante, quando você é importante e que cada um tem a sua importância, né? No seu devido local. Olha que legal, a gente mostrando, assim, a importância do esporte, né? Sim. Muito legal isso. Sim. E assim, no decorrer do episódio, vocês vão entendendo algumas coisas que pode ter deixado uma dúvida ou outra, como, por exemplo, o que é a coloprocto, qual que é o trabalho da anestesista. Então, acho que a gente vai falar sobre isso também no decorrer do episódio, né? Fica com a gente. Quem é Inclusive, aí, assim, eu já vejo um monte de curiosidades aqui pra gente compartilhar em relação a isso que a gente tá falando, né? Por exemplo, a anestesista é médica? Essa é uma pergunta. Você já ouviu essa pergunta? Quase todos os dias. Sim, gente, anestesista é médico. A gente faz 6 anos de medicina, mais 3 anos de residência. E é isso, somos médicos. E na sua área de coloprocto, você vê tabus, assim, dificuldades? Ou a pessoa que nem sabe o que é, você fala o nome, assim, o que é isso?
Bom, vamos começar do zero, né? Uhum. A coloproctologia é uma especialidade médica, assim como a anestesia é uma especialidade médica. E a coloprocto cuida de intestino, do reto e do ânus, né? E aí, quando eu já falo isso, a pessoa já desvia. Vamos falar sobre, sei lá, que dia bonito, né? Ninguém quer continuar essa conversa. Mas, assim, justamente essas coisas são coisas que a gente precisa falar, né? Porque a gente precisa cuidar, a gente precisa resolver. O nosso corpo é composto por diversos órgãos, diversos sistemas, e esse é mais um deles, né? Que, inclusive, né, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, é muito importante. A gente vai falar mais para frente sobre isso, mas está totalmente relacionado à saúde mental, todos os cuidados, né, que a gente tem que ter. Mas, assim, muitos tabus nessa área, porque as pessoas têm vergonha de falar dos seus sintomas, né, do que estão sentindo em relação a isso. E acho que isso é uma coisa que vem desde da criação, né? Por exemplo, menina, não pode falar sobre isso. E aí que começam os problemas. A menina não se sente à vontade de, sei lá, ir evacuar no banheiro da escola. E aí o intestino começa a ficar preso. E assim, é nítido. Tantas mulheres que têm problema de intestino preso, que a gente chama de constipação, né? A gente resume nessa palavra. Por conta disso, de tabu, de não ser falado ao longo do desenvolvimento, né? Assim como a gente fala, sei lá, do nosso dente, da nossa visão, passa no oftalmologista. Exemplo, não cuidar disso pode trazer impactos emocionais também? Com certeza, né? Existe o nosso eixo cérebro-intestino, né? O que é isso? É como se fossem dois sistemas que coexistem e regulam um ao outro. Então, a nossa mente controla o nosso intestino e o nosso intestino controla a nossa mente, né? Então, uma série de neurotransmissores que são liberados. Por exemplo, vou ter uma prova amanhã, estou um pouco insegura. Já começa a dar aquela dor de barriga, milhares de isso, né? Milhares de neurotransmissores são liberados, né? E ao contrário também, o nosso intestino passa informações, né, para o nosso cérebro. Então, é muito importante a gente cuidar, porque é tudo interligado. O nosso corpo, como um todo, ele é todo interligado. Ou seja, quando a gente cuida dessas questões do intestino, a gente também está cuidando da ansiedade, cuidando da saúde mental. Com certeza. Assim, uma pessoa, por exemplo, a menina lá que eu contei, que desde criança não consegue ir ao banheiro fora de casa. Cara, para ela, assim, já vi paciente que passa 10 dias viajando e não consegue ir ao banheiro porque não está em casa, entendeu? Como é que vai ser essa viagem? Como que a pessoa vai aproveitar a viagem? Como é que ela vai se sentir à vontade? Como que ela vai comer se ela está toda estufada, com barriga gigantesca, sabe? Então, assim, são coisas que parece brincadeira, mas é verdade, afeta muitas pessoas, né? Então, é muito importante a gente cuidar do nosso intestino, assim como a gente cuida das pessoas que a gente gosta, né? Da nossa mente, até porque tá tudo interligado aí, né? É verdade. Na anestesia, Jardim, aproveitando que a gente fez esse gancho da coloprocto com a saúde mental, né? Você vê essa relação também? Não é uma coisa tão óbvia, eu acho. Principalmente para quem é leigo, né? Eu me incluo nisso. Na sua experiência, na sua profissão como anestesista, você vê uma relação com a saúde mental em quais aspectos, assim, se tiver? Eu acho que é uma das coisas que interfere muito, assim. Quando a pessoa vai passar por uma anestesia, é porque ela vai precisar passar por algum procedimento cirúrgico, seja ele escolhido pela pessoa ou não. Então, às vezes, é uma cirurgia que ela tem que ser realizada e isso vai gerar uma ansiedade na pessoa. Então, assim,
nós, anestesistas, já conseguimos perceber alguns pontos. Por exemplo, frequência cardíaca aumentada, a pressão, muitas vezes, se eleva antes da anestesia. O que mais? São coisas que a gente consegue perceber por estar vivenciando aquilo todos os dias. E que é um ambiente que é diferente para a pessoa. Ela nunca passou por aquilo, ou às vezes, mesmo ela já tendo passado, não é uma coisa que ela está habituada a fazer todos os dias, que nem eu faço. Então, é algo que, sim, a gente consegue perceber uma diferença. Eu tava pensando, assim, que na terapia, né, é comum a gente se deparar com queixas voltadas a fobias dentro do guarda-chuva da ansiedade, né? Mas medo de procedimento invasivo, né? Sim. E de vários níveis, até desde um exame de sangue até uma colonoscopia ou uma anestesia e tudo. E vocês, no dia a dia, na prática de vocês, já se depararam com pessoas que tinham essas dificuldades, assim, era questões emocionais e teve que fazer algum trabalho diferente para poder proporcionar um ambiente seguro para esses procedimentos? Sim, por exemplo, quando você dá uma notícia, né, para uma pessoa, pode ser desde uma notícia de uma doença benigna, uma doença maligna, que ela vai precisar de uma cirurgia. Aí, bom, primeira coisa, sempre bom ter alguém do lado, um acompanhante familiar, né? Às vezes a pessoa não tem família, mas um amigo, enfim, qualquer pessoa de confiança. E aí, o mais importante é a gente explicar, dar a informação do que vai ser feito, para a pessoa começar a se habituar com o que ela vai enfrentar pela frente, né? Porque já é um caminho totalmente desconhecido, né? Então, sim, essa ambientação... Sim, e mesmo falando tudo isso, a ansiedade, enfim, toda um certo desespero, né? É normal, a pessoa vai ter. Claro que tem pessoas que, às vezes, ficam mais ansiosas do que a gente costuma ver. Enfim, aí entra a sua parte também, né? De atender essas pessoas e entender melhor, né, o que elas pensam, melhorar a ação delas frente ao problema, né, vamos chamar de problema, enfim. Mas, e aí, o mais importante, como eu disse, é dar informação para a pessoa. Então, cirurgia, por exemplo, uma cirurgia de intestino, tem um câncer no intestino grosso. Eu desenho, eu pego um papel, desenho aqui, ó, esse é o intestino. Eu sempre dou um exemplo que o nosso intestino é como se fosse um sistema de um encanamento, né? Uma tubulação. Então, tem um ponto aqui da tubulação que está crescendo um tumor. Ou seja, ela tem risco de entupir e tem risco dela explodir, que é como se fosse uma perfuração, né? E aí eu explico onde que está esse problema na tubulação, eu explico como que a gente vai tirar, se vai dar para fazer uma emenda, né? Que é uma anastomose, que a gente chama na medicina, mas eu falo como se fosse uma costura, uma emenda nessa tubulação, ou se não vai dar, às vezes o paciente precisa ficar com uma colostomia, que é aquela bolsinha, né? Isso viralizou bastante por conta da história da Preta Gil, que ficou com a colostomia, né? Saiu bastante nas redes sociais. E, enfim, acho que a informação é o mais importante para a gente ter a confiança, né, do paciente. Enfim, explicar, tirar todas as dúvidas e usar uma linguagem acessível, né? Não adianta eu ficar lá falando termos técnicos. Enfim, explicar tudo da maneira mais simples para ele poder se habituar e tentar visualizar, entender um pouco mais como vai ser no dia, né? E aí, enfim, depois que eu termino a minha parte ali mais técnica, eu provavelmente, se for uma cirurgia marcada, né, que a gente chama de eletiva, aí a gente encaminha para o anestesista. E aí chega lá na mala. Normalmente o paciente ele vem já com bastante dúvida, porque ele não sabe
que anestesia que vai ser, que vai acontecer com ele. Muitos pacientes também já passaram por cirurgias e já chegam mais confortáveis. Falam, não, eu já passei por isso e tá tudo bem. Mas aqueles pacientes que para ele é tudo novo, ele quer saber, ele tem o direito de saber o que é cada um. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente, na minha empresa, na Sominos, a gente preza muito. É passar essa confiança e passar essa informação para o paciente. Então, a gente preza muito por conversar com o paciente antes da cirurgia. Atualmente, em muitos lugares, o paciente só vai conhecer o anestesista no dia mesmo da cirurgia. Então, ele tem um contato com o cirurgião dele, que passou toda a informação, só que o anestesista não. Ele vai conhecer o anestesista muitas vezes quando ele já está ali de camisolinha, numa sala gelada, Posição vulnerável, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é muito necessário. Então, isso é uma das coisas que a Sominos preza muito, a gente conversar com o paciente e explicar. Então, quando você sabe, quando você sabe das coisas, isso tira um pouco da sua ansiedade. Muito então, legal isso. Eu acho que muito importante. Isso mostra também a importância dos vínculos, né, afetivos, assim. Porque, como você falou, né, quando você percebe a diferença de quando você acompanha um paciente, conhece ele, tem um momento com ele, antes de chegar nesse momento crítico, né? Sim. Então, você percebe a diferença disso, da adesão do paciente, da forma que ele lida com o procedimento. Provavelmente por questão do afeto, do vínculo também, né? Como você falou, não sou uma pessoa totalmente desconhecida para ele. Ele já me viu, ele já conversou, ele já tem... Isso já deixa entre linhas uma confiança, né? Isso. E isso é legal que a gente sempre tenta mais fazer uma conversa por vídeo mesmo. Porque a voz, ela cria um vínculo, mas você ter visto já aquela pessoa é legal. Que legal isso. Você ia falar alguma coisa? Mas eu esqueci o que eu ia falar. Eu vou lembrar. Fica tranquilo. Então, a gente já tá falando um pouco do centro cirúrgico e tudo, né? Mas eu lembro que, assim, eu tive uma experiência de fazer um estágio de psicologia hospitalar, né? Não é a minha área, eu tô segui na área clínica, trabalho com a psicoterapia. Mas eu me lembro que, por coincidência, eu fiz um trabalho na época da faculdade voltado a apresentar os estressores do hospital para os pacientes, em específico em uma UTI. Sim. Então eu nunca tinha parado para pensar nisso. Já fui como paciente, né, em alguns serviços hospitalares, mas eu nunca tinha parado para pensar como profissional, até então, na época da faculdade, né? E eu lembro que eu parei para fazer o estudo e me chamou muita atenção na literatura mesmo, e aí vocês vão além da literatura porque vai para a vida real, né? O impacto desses estressores nas internações de UTI, como, por exemplo, isso de não ter janela, de não ter luz do sol, de não saber direito o horário do dia, de perder um pouco dessa noção, o barulho das máquinas, dos aparelhos, a confusão, né, querendo ou não, notícias ruins, pessoas com problemas, com dor e tudo. Então, como que é trabalhar nessas condições, assim, no dia a dia, às vezes por 24 horas, às vezes por 36 horas? Como que é para vocês, assim, trabalhar nessas condições, falando das emoções de vocês? Eu acho que, além do paciente estar inserido nesse contexto, né? O médico também tá. Então, num centro cirúrgico, assim, alguns hospitais que eu frequento também não tem janela. Não dá pra gente saber se é dia, se é noite, se é hora de almoçar. E às vezes você fica tão inserido naquela bagunça, todo mundo mobilizado para tentar resolver as coisas, e você esquece até de comer, de beber água, né? Às vezes, eu paro e falo, gente, eu acho que eu bebi um copo d'água hoje. Eu todos os dias. E assim, é um ambiente que acaba sendo hostil, né? Tanto para mim quanto para o paciente. Então, esse contato humano entre o médico e o paciente, ele é muito importante para a gente humanizar as coisas, né? Para a gente falar, olha, você está aqui como paciente, eu estou aqui também, eu quero te ajudar.
eu vou, sei lá, te prescrever um medicamento X para tentar aliviar a sua dor. Então, esse contato é muito importante, né? E eu lembrei o que eu ia falar antes. Eu tenho um chefe que ele fala, Clarissa, 90% do que você faz é o que você fala, é como que você fala com o paciente. Ele não tá nem aí a técnica que você vai fazer, se você vai fazer uma anastomose laterolateral, término-terminal. Entendi nada. Exato, porque no final o paciente ele quer o quê? Ele quer sair bem. Então, a gente humanizar isso, né? Explicar para o paciente tudo que vai ser feito, tudo que está sendo feito, né? Por que ele está naquele ambiente. E tentar também, né? Diminuir esses estressores. Então, coisas básicas, né? Que a gente aprende na faculdade, mas que às vezes a gente vê que não funciona no hospital. Um paciente, um idoso que usa um aparelho auditivo. Tá sem um aparelho lá na UTI. Então, assim, imagina que confusão na cabeça, né, desse paciente. Então, pede pro familiar trazer o aparelho auditivo, vamos colocar. Sim, são pequenos detalhes que realmente fazem diferença, né? Exato. Então, sei lá, uma própria janela, os hospitais mais modernos, tem aquelas né, TVs com câmera também, né? Tem agora hospitais que tem vista panorâmica, né? Tipo, para ponte estaiada. Então, mas assim, ok, são coisas que a coisa não é no SUS, né? A gente às vezes não tem acesso a isso, mas são coisas para tentar humanizar, para tentar tornar um pouco mais digno, né? O cuidado com o ser humano. Sim, eu acho que nós médicos, a gente tem que se policiar muito com isso. Porque, para mim, é um ambiente que já é meu dia a dia. Já acostumou, né? Já acostumei. Então, assim, acomodou. Eu ouço o pipipi da máquina, eu sei exatamente o que aquele pipipi tá querendo me dizer. Então, se é uma saturação caindo, se o paciente está com a frequência aumentada. Então, hoje eu estou tão acostumada com aquilo, porque aquilo é meu dia a dia. A Clá também, ela vive o dia inteiro, assim, naquela luz branca, forte, muitas vezes vendo as mesmas cores dos campos cirúrgicos, e a gente vai se acostumando com aquilo. Mas para o paciente, a gente tem que saber que aquilo é diferente e que pode ser a primeira vez que ele está passando por aquilo. Então, é isso, é conseguir acolher o paciente num momento que, para a gente, vou dizer assim, só mais um, mas não é só mais um, porque todo paciente importa, todo paciente é diferente, entendeu? Mas assim, que para ele é tudo novo. E pra realmente gente é estressante, né, para o Sim. paciente. É compreensível ser estressante, tudo isso. É um barulho que, às vezes, eu mesmo, de ficar o dia inteiro, eu paro e penso, nossa, eu tô o dia inteiro com esse barulho e tem alguma coisa me incomodando, eu não sei o que é, e aí eu vou ver e é aquele barulho. Então... Tem essa questão de que a gente se habitua também, né? A gente se habitua até com coisas ruins também, né? Sim. Então, é importante a gente reconhecer se essas coisas estão tendo impacto ou não e o que a gente faz em relação a elas, né? Sim. Porque igual vocês falaram em algum momento, assim, o lado de quem cuida, né? Isso, todo mundo, os profissionais que trabalham nos hospitais, né? É importante encontrar uma forma de ter o seu autocuidado, né? Que tá sempre ali numa situação de dificuldades, né? De manejo, acredito que também esse contato com pacientes e familiares que também estão em condição de desespero. Né? Então, como que isso não vai... Isso afeta, né? Como manejar isso, né? Eu acho que é tudo uma rede de apoio, né? E ela tem que vir do médico cirurgião, vir do médico anestesista, vir do pessoal da enfermagem. Então, assim, a enfermagem também tem muito contato com o paciente. Então, também é uma rede de apoio. O técnico que vai ficar na sala durante a cirurgia dele. E depois dali, ele vai dali para onde? Para uma enfermaria, para uma UTI? Então, todas as pessoas que vão passar no tratamento dessa pessoa durante essa estadia dele ali no hospital. Sim. Sim, e eu sempre, às vezes, eu paro assim e penso, né? No ambiente hospitalar, ninguém ali tá feliz. Assim, os pacientes estão lá porque eles estão em sofrimento, né?
Óbvio, tem notícias boas, né? Tem momentos felizes também que fazem parte de uma internação. Mas na maioria das vezes, quando alguém chega no hospital, a pessoa tem uma queixa. Ainda mais nesse contexto de emergências e... Exatamente. Tudo. Diferente se fosse, sei lá, uma maternidade, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, pra gente médico, né, que tem que absorver toda essa carga, né, negativa, eu acho que às vezes a gente até acaba se blindando, né? Então, a gente coloca como se fosse uma armadura e, tipo assim, eu não posso pensar muito sobre isso, senão eu não vou ficar bem, eu também não vou conseguir fazer a minha função, né? Então, é muito difícil a gente achar esse equilíbrio entre sentir ou tentar não sentir, né? Porque o tentar não sentir pode ser uma forma de evitar aquela emoção, mesmo que seja uma forma necessária em alguns momentos, né? Pela finalidade da função, mas em algum momento isso vai se desregular, né? Porque quando a gente não acessa, a gente olhar para a regulação emocional, quando a gente não acessa as nossas emoções, a gente não regula elas. Sim. Então elas estão ali desreguladas, né? Exatamente. E aí, em algum momento, vai ser importante olhar para elas. Exatamente. E aí, assim, como a gente acaba evitando isso, muitas vezes, quando a gente vai refletir sobre, a gente já está no fundo do poço. A gente já está com depressão, a gente já está com transtorno de ansiedade, enfim... Descontando em comida. Uhum. Eu acho que os anos de residência, eles servem bastante para isso, para você ir se acostumando. Então, assim, você não está sozinho. Porque quando você se insere no mercado de trabalho, muitas vezes você trabalha sozinho. A Clara, cirurgiã, ela vai trabalhar, vai fazer a cirurgia dela aquele dia, vai embora e assim por diante. Mas na residência não, porque você tá com mais outras pessoas que estão passando pela mesma coisa do que você. Verdade. Então é muito legal porque você consegue desabafar, sabe? Nossa, aquela pessoa entende pelo que você está passando. Então, eu acho que realmente a residência ela acaba sendo um preparo do que vem pela frente. Então, é legal, porque te ajuda, né? Você faz muitas amizades e te ajuda ali para enfrentar o que vem no futuro. As nossas profissões vão ficando mais solitárias depois, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente fala, o caos vai criar um caráter, você vai estar preparado para tudo. E não é assim, né? A gente não pode... Na medicina tem muito isso. Às vezes a gente normaliza coisas que já não fazem mais sentido, que podem trazer inúmeras doenças, inúmeros traumas pra gente, né? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa ter bastante em mente, sabe? A gente tentar lembrar e humanizar, nos humanizar, né, como médicos, porque às vezes a gente acaba... Do que adianta você cuidar, salvar a vida de um paciente, você tá péssimo, tá triste, você chegar em casa, tá estressado, não conseguir... sei lá, viver um bom momento com seus pais, com seus filhos, com seus pares, né? Não conseguir desligar. Né? Quantas vezes, às vezes, você vira pra mim e fala, chega, já deu desse celular, vamos desligar do trabalho, vamos, sei lá, vamos ver uma série, vamos correr. Assim, é uma coisa que a gente precisa estar se policiando, porque senão você... Assim, não é à toa, né, que a classe médica, os profissionais de saúde são um fator de risco para suicídio, né? Então, é uma coisa que aos poucos vai te consumindo e você não vai percebendo. E quando você percebe, você já está lá no fundo do poço. Eu acho engraçado que, assim, a cirurgia e a anestesia, elas são... Por mais que elas andem juntas, elas são muito diferentes. Porque a cirurgia, o cirurgião, né? Ele tem aquela carga emocional com o paciente desde o momento do diagnóstico até o acompanhamento depois, fez a cirurgia e vai acompanhando a vida dele na sequência. E então, ele gera uma afinidade com o paciente. Então, muitas vezes, não deu certo aquele tratamento,
o cirurgião, ele vai para casa triste, ele vai para casa chateado, ele fica matutando ali, pô, o que será que eu posso fazer mais por aquele paciente? Uhum. E na anestesia é um pouco diferente, porque na anestesia, o nosso estresse é no momento. Então, assim, é ali no momento da cirurgia. O paciente vai chegar, obviamente, eu vou ter conversado com ele, eu vou tentar acalmar ele, eu vou dar o meu melhor para ele naquele momento cirúrgico. Mas ele vai ter a alta do centro cirúrgico e quem vai continuar o cuidado dele é o cirurgião. Uhum. E assim, pra mim, obviamente, tem muitos pacientes que me marcam. Que eu falo, nossa, a cirurgia daquele paciente foi super complicada, que bom que deu certo. Ele vai ficar marcado na minha memória de um jeito bom. Mas não é uma coisa que eu levo pra casa, tanto essa carga emocional quanto o cirurgião. Entendi. Entendeu? Então, eu sempre faço essa reflexão. E isso foi um dos motivos também de eu ter escolhido a anestesia. Uhum. Que eu sou bem emotiva. Então, assim, eu não sei se eu ia aguentar ter tantos pacientes, um leque tão grande de pacientes. Eu acho que eu ia ficar doida pensando em todos, o que fazer o dia inteiro. Eu ia querer levar muito trabalho para casa. Então, assim, foi um jeito, a minha especialidade mesmo. Escolher isso porque eu não quis ter essa carga tão grande. Eu acho que é saber escolher e saber lidar, enfrentar as suas guerras. Com certeza. Que legal, foi uma forma de autoconhecimento a sua escolha, né? Sim, totalmente. Isso já fica até como reflexões aí para quem tá numa fase de tentar escolher o que vai seguir, a gente reconhecer nossas forças, nossas fraquezas para isso, né? Sim. A gente brinca, né, que às vezes, no meio da cirurgia, assim, chega o chefe da anestesia e fala pro residente, vai lá almoçar, não sei o quê, eu fico aqui no seu lugar. E a gente lá, né, operando, aí eu viro assim pro meu chefe, o senhor não vai falar pra eu almoçar também? Não, aqui na cirurgia não tem isso. Mas assim, são coisas engraçadas, né, que acontecem, mas refletem muito como que é o dia a dia das especialidades, né? Aí a gente brinca, nossa, realmente, vocês fizeram o X certo, né? Não, e que são coisas que nem eu te falei, da residência, eles vão te preparando. Porque, por exemplo, um anestesista, ele não é que ele que ele é substituível. Mas eu tenho o mesmo conhecimento do que um outro colega anestesista e tenho plena confiança de deixar, por exemplo, nossa, preciso muito fazer xixi. Colega, cuida aqui desse paciente pra mim, o caso é possível esse, fazer esse. essa... É Entendi. possível. Eu consigo sair um minutinho e voltar. Obviamente, o paciente nunca fica sozinho, mas é possível fazer essa troca, eu deixo alguém de confiança lá e tudo bem. Agora, como que o cirurgião vai sair no meio da cirurgia? Não tem como. Então, ele tem que estar preparado para isso. Sim. E aí é isso. Porque, assim, também explicando, né, pro pessoal. Antes de você entrar numa cirurgia, você passa por um processo de asepsia. Então, você tem que se escovar, você lava, assim, desde a mão, lava todo o braço. E aí, tem todo o processo de secar, colocar o avental, coloca a luva. E aí, a gente fala, você está estéril. Ou seja, você não pode encostar em nada que não esteja estéril. Então, assim, não dá pra gente, por exemplo, isso que eu fico pegar sem o receber celular. mensagem sua. Exato. Já fiquei mais de 10 horas sem receber. Já aconteceu dele mandar mensagem pra mim, perguntando onde ela tava. Ela tá viva? Mas é isso, tipo, você não pode pegar o celular, você não dá pra pensar em outra coisa, né? O seu foco fica totalmente ali no procedimento, na técnica, né? E aí fica geralmente pano, né? Acho que o pessoal assiste série, às vezes vê essas cenas, coloca um pano, né, na cabeça. Então, a gente nem olha... Às vezes, a gente nem lembra que, sei lá, tal pessoa está lá, né? A gente fica tão hiperfocado e a gente esquece disso, né? Então, acho que também é um outro artifício que a gente vai criando ao longo da nossa formação. Você fica focado na técnica e esquece que existe uma pessoa lá, né? E é tão importante você lembrar que tem uma pessoa lá, porque você sabe as doenças específicas, as comorbidades, se a pessoa tem pressão alta. Então, tipo assim, tá tendo um sangramento muito intenso. Às vezes é importante a gente se importar com a pressão. Como é que tá a pressão? Porque... Se o paciente estiver em choque ali, às vezes você vai ter que conter esse sangramento. Você não pode ir para o próximo passo, né? Então, é muito importante, assim. Você não pode esquecer que existe realmente um ser humano. O meu chefe também sempre fala. Estamos operando a dona
tal, Dona Maria. Vamos, aí ele fala, para tudo, olha pro quadro. Quem que você tá operando? Isso pra gente lembrar. Tá sempre lembrando que a pessoa e não a doença só. Exato, que é uma pessoa, né? Então, enfim, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar também. E é legal que, assim, na área de vocês lidam tanto com a vida, que eu já ouvindo depoimentos e tudo, assim, no sentido de, às vezes, uma cirurgia ela ser curativa, né? Remover um câncer. Ou seja, salvar uma vida, né? Não sei como que a gente pode falar isso, mas é a vida ali. E também, infelizmente, é uma verdade de lidar com a morte, né? Sim. De situações, seja de emergência ou não. E é chato, às vezes, falar sobre isso. A gente fala assim, é pesado, a gente fala pouco sobre a morte, mas a gente está exposto a isso a todo momento, né? Então, falando disso um pouco, assim, como é que foi a primeira vez que vocês comunicaram uma morte, assim, para uma família que estava esperando o paciente? Como fazer, como comunicar uma notícia tão ruim, assim, né? Quer começar? Eu vou. Bom, na parte de anestesia, normalmente, isso está mais associado a situações de emergência, né? Então, assim, em cirurgias eletivas, que são cirurgias que são planejadas, isso é muito mais... muito difícil acontecer, assim, graças a Deus nunca aconteceu comigo. Que bom. Mas, então, assim, mas também eu dou plantão, então, às vezes a gente fica naquela... O plantão, ele quando você tá você fica na retaguarda ali do hospital, caso aconteça qualquer coisa. Então, assim, nossa, aconteceu um acidente, o paciente vai para lá e inicia o processo da cirurgia, o anestesista tá lá para fazer a anestesia. E, realmente, tem vezes que chegam pacientes muito ruins, e isso abala um pouco, né? Porque você já ouve primeiro chega no centro cirúrgico a notícia de que vai subir um paciente politraumatizado. Então, assim, aí já... Politraumatizado seria o quê? Só para... Seria, por exemplo, que sofreu algum trauma grave. Então, e eles sempre falam, foi uma moto versus um caminhão. Ou uma moto versus um ônibus. Para você saber já o tamanho do seu problema, entendeu? Do que vem pela frente, para você se preparar, para toda a equipe de anestesia, toda a equipe de cirurgia, todo mundo já se preparar. Então, assim, isso já chega informação para nós e a gente vai se preparando, começa a preparar a sala e fica já naquela ansiedade. Você não sabe direito o que você vai fazer primeiro. Claro que a gente tenta seguir sempre uma linha de raciocínio, mas quando chega realmente o paciente em estado grave, você toma atitudes que são rotineiras, assim, do seu dia a dia e você vai fazendo de tudo para salvar a vida daquele paciente. Muitas vezes a gente consegue conter sangramento, consegue conter a própria cirurgia já dá conta de resolver e o paciente vai bem, mas acontece às vezes do paciente já chegar ou muito grave ou dele realmente ter alguma lesão tão grande que não sobreviva e que venha a óbito. E é muito frustrante, porque assim, na anestesia, a gente brinca que é muito... Quando eu entrei na residência, eles falam, é muito difícil você conseguir matar alguém, né? Então, usar essa palavra da mesma forma que você não quer deixar isso acontecer, de jeito nenhum. Sim. Você usa todas as medicações que você pode, você quer ficar ali tentando fazer aquela pessoa viver. E quando você vê que não tem mais o que você faça, é frustrante. Nossa. É frustrante. E aí vem a parte que, tudo bem, passou para aquela pessoa, mas é o que você perguntou, ainda tem toda a família por trás, tem todo um pessoal que está lá fora esperando para ver o que rolou. Expectativa, né? Com esperança. Sim. E aí, normalmente, o cirurgião, né, que acaba dando a notícia, mas a gente também vai junto, porque toda a equipe ficou junto. E aí é devastador. É bem difícil, é muito ruim. Porque você fica imaginando, né?
tinha uma mãe, uma filha. Às vezes, nossa, esse cara, putz, a gente fica sabendo das notícias dele, ele é pai, tem uma filha pequena. Nossa. Sabe? E aí, mas é isso, a gente tenta sempre fazer nosso melhor, mas é complicado. Acho que assim, não, até existem protocolos, né, que te habilitam ou te ajudam a passar uma má notícia, né? Existe o protocolo Spikes, que você vai seguindo uma ordem, né? E, assim, mesmo com isso, é muito difícil. Porque eu lembro a primeira vez que eu fui dar uma notícia, né, de um óbito. Era um paciente que estava internado, eu estava passando visita na enfermaria, e aí ele foi evoluindo mal, foi para emergência, foi entubado, enfim. Não deu para a gente conseguir reanimá-lo, ele não retornou e foi a óbito. E aí, assim, eu estava com uma médica responsável, né? Eu que falava todos os dias com a família daquele paciente. Nossa. Imagina reencontrar essa família num contexto. E, assim, esse paciente, em especial, ele não estava piorando, ele estava estável, assim. A gente não achava que ele ia evoluir para esse desfecho, né, ruim. Então, é uma notícia que chega muito, muito de surpresa, né? Uma surpresa desagradável para a família inteira. Então, eu lembro que na hora eu falei, gente, socorro. Aí eu chamei meu R+, né? Eu era R1, eu chamei o R2. Eu falei, preciso de ajuda, eu nunca comuniquei um óbito. Graças a Deus, no meu ano de exército, assim, eu consegui atender, eram casos mais leves, né? Os atendimentos lá na base, mas casos mais leves eu digo que não traziam um risco iminente ali, né? Sim, um risco de vida. Exato, até porque os casos mais graves iam para o hospital, geralmente estavam lá no HMASP, né? Internados. E aí, aí eu chamei meu R+, eu lembro que tinha o serviço de psicólogas lá no HMU, era de manhã, assim. Eu chamei uma delas, na verdade, ela se ofereceu, ela falou, você quer que eu vá com você? Eu falei, por favor, vamos lá, porque eu nunca fui, enfim. Aí ela, pode dar notícia, fica à vontade, tipo, combinou comigo antes, né? Mais ou menos como que a gente ia fazer a tratativa. E aí, nesse dia, como a gente entra com coisa muito protocolar, eu falei, nossa, a primeira coisa que tem que fazer é sentar a família, né? Porque eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma simulação de uma situação, que às vezes tem algumas provas práticas, né, que a gente tem que fazer, e tinha que dar uma má notícia para a família de um óbito. Isso a gente chama de soft skills, né, que são, assim, coisas que você tem que saber, não técnicas, mas coisas além da habilidades, né, sociais, humanas. Sim. E aí eu lembro que naquela cena, né, na simulação, eu matei o paciente. E o paciente já tinha morrido, na verdade. Eu matei o familiar. Porque eu não chamei ele para sentar. Eu não chamei ele para sentar, para receber. Imagina, você recebeu uma notícia de um óbito de um familiar seu no meio de um corredor, em pé. Então, aí eu já lembrei disso. Eu falei, não, eu preciso de uma salinha. Mas aí a psicóloga já tinha separado um ambiente, né? Então, importante isso, você escolher um ambiente seguro, né? Seguro, né? Uma forma de respeito também com esse momento. Exatamente. E aí, eu, enfim, consegui, acho que a psicóloga falou que eu me saí bem nessa primeira abordagem, né? Enfim, a família agradeceu, porque no final eles... apesar do óbito, do desfecho desfavorável, eles aceitaram e reconheceram, né, que tudo foi feito para que a gente tentasse reverter a situação, mas tem coisas que, infelizmente, o médico não é Deus, né? A gente não tem todos os artifícios nas nossas mãos. E aí, basicamente isso, né? E aí, depois dessa primeira vez, infelizmente, né, foram muitos óbitos que a gente teve que informar,
Porque acaba que a gente, que é cirurgião, na residência, a gente recebe os pacientes graves, né? Então, o primeiro atendimento é nosso. Então, tem paciente que não consegue nem consegue subir para uma cirurgia, né? Já é uma coisa tão grave que ele já vai a óbito ali antes de conseguir uma opção cirúrgica, conseguir fazer um tratamento. Então, é muito difícil a gente lidar com tudo isso, mas o mais importante é a gente explicar para a família. Explicar e, enfim, acolher. Tirar dúvidas, que nesse momento do óbito a gente percebe que as pessoas têm muita culpa, né? Mas, doutora, você não acha que se eu tivesse trazido ele ontem, ele poderia estar aqui com a gente hoje? Então, assim... Isso pode até ser uma forma de negação ainda, né? Exatamente. De revolta, assim, que é até esperado, assim, também, por um lado, né? A pessoa tá desesperada, né? Sim. Eu vejo, assim, na hora que você comunica, né, o óbito, esse sentimento de culpa aparece muito, 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 muito. Aí as pessoas ficam, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se culpando por uma coisa que, infelizmente, a gente não tem controle, né? Sim. Então, isso é bem dolorido. Tanto para a família, e menos, né, claro, mas também é doloroso pra gente. A nossa imaginação, às vezes, ela nos atrapalha, né? Eu percebo isso nas pessoas que eu acompanho também, assim. Esse exemplo do se culpar, do e se, é uma forma de imaginar, de ficar especulando. Mas se isso, aquilo... Como você falou, tá fora do controle, né? Isso para muitas coisas do nosso dia a dia. Às vezes a gente... E eu percebo isso na experiência clínica, na terapia, né? A gente sofre ou não deixa de fazer coisas ou vive de uma forma mais difícil pelo que a gente pensa. Pelas coisas que a gente pensa e que distorcem a realidade de alguma forma. Exato. Assim, como isso... Não tem culpa. Tem uma série de fatos e coisas que acontecem que a gente não consegue explicar, né? Sim. E... às vezes as pessoas também colocam o familiar, né? Ele se prende, por exemplo, à imagem do médico. O médico é como se fosse o salvador. E aí, imagina, você que é o salvador, chega lá e fala, olha, não deu certo. Então, é isso. Mais uma imaginação que vai levar a uma frustração e todo um desencadeio, todo um processo dolorido, né? Doloroso. Então, acho que às vezes a gente tem que parar para refletir, entender o que a gente estava falando no começo, o papel de cada um, né? Os limites de cada um. Ninguém é perfeito, todo mundo tem seus limites, tem seus defeitos, né? Suas fragilidades. Então, tentar humanizar isso também nessa parte, né? Sim. Falar de morte, vocês percebem que até a nossa voz muda um pouco e fica mais melancólico, né? Porque é triste, né? Mas olhando para a morte também, diante de uma morte, a gente também repensa a nossa vida, né? Acho que isso fica, talvez, o mais importante das reflexões depois de passar por essas situações, é pensar sobre como a gente tem levado a nossa vida, né? E o espaço do Brasil na Escuta tá com essa motivação da gente tentar levar um estilo de vida mais saudável, né? Pensando a longo prazo, pensando no nosso bem-estar, no nosso humor, nas nossas relações, né? E acho muito interessante essas coisas que vocês já foram trazendo, que a gente vai continuar aqui também, mas cada episódio vai trazendo, eu parei para pensar agora. É muito legal, porque a gente tem essa responsabilidade, seja como profissional de saúde ou não, uns com os outros, né? De compartilhar isso, assim, de nos ajudar no meio disso tudo, né? Claro. Parece frase de efeito, mas é verdade, juntos somos mais fortes, né? Sim, com certeza. Sofrer sozinho fica muito mais difícil, né? Sim, com certeza. Eu acho que, assim, nessa questão da gente tentar, né, buscar um estilo de vida saudável, por exemplo, eu acho importante, por exemplo, a gente que é médico, a gente prega tanto para os pacientes, faça atividade física, vai diminuir o seu risco cardiovascular, coma bem, né, sei lá, eu sempre falo dieta rica em fibras para os pacientes que têm constipação, e beba bastante água. E, assim, não adianta a gente falar isso e a gente não fazer, né? Verdade. Então, acho que é importante, assim, por exemplo, nas redes sociais, vira e mexe, eu posto
eu correndo, eu fazendo algum tipo de atividade, né? Porque para mostrar que, assim, eu também tô lutando, sabe? Pra gente, como um todo, como sociedade, melhorar e diminuir os nossos riscos. E eu acho que o médico é como se fosse um exemplo, né? Então, acho que é importante a gente ser exemplo para os nossos pacientes também. Acho que é bem legal isso. Bem legal mesmo. Jardim, acho que queria te fazer umas perguntas. Pode falar. Eu fiquei lembrando quando eu já passei por anestesia, acho que é anestesia geral, também não entendo muito, acho que você pode explicar um pouco mais da sua parte agora. Sim. Mas eu lembro que fiquei meio fora da consciência ali. Fui desligando aos poucos, depois do que eu acordei eu já estava sentindo uma parte pequena do corpo, aí foi meio esquisito. Na época eu fiz uma cirurgia de hérnia inguinal, né? Tá. Mas eu também já passei por cirurgia no joelho, enfim. Mas aí eu fiquei curioso, como que é na sua experiência, assim, com anestesia, atendendo pessoas? A gente até fala, já ouvi outras pessoas compartilhando também, coisas engraçadas, assim, que as pessoas falam, meio grog da anestesia. Sim, na hora de voltar. Pra vocês isso acontece, vocês já estão de saco cheio, tipo, Não, é engraçado, assim, acontece muitas vezes. Bom, vamos lá. Primeiro, em relação aos tipos de anestesia. Existem vários tipos de anestesia. A anestesia ela é escolhida de acordo com o seu porte cirúrgico e a cirurgia que você vai efetuar. Então, por exemplo, você falou que já fez cirurgia no joelho. A cirurgia do joelho é uma cirurgia que ela não precisa tanto de uma... Ela vai precisar do quê? De uma anestesia no joelho. Porque não quer que você sinta aquela parte lá. Então, assim, a gente tem a anestesia, raquianestesia, normalmente é o que a gente usa para cirurgias do umbigo para baixo. Ah, mas eu vou ficar acordado? Não. Cirurgias que pé, joelho, tudo isso, do umbigo para baixo, que você tome a raquianestesia, você pode sim ter uma sedação leve. Então, você dorme, tá? Foi essa que eu tomei. Então, essa aí. Você dorme. Então, a gente tem a sedação, que é o que vai fazer você ficar mais tranquilo, mas você vai continuar respirando normalmente. A raquianestesia, ela vai te paralisar do umbigo para baixo. Então, você não vai sentir nada e também não vai ver nada. E aí, a gente tem a anestesia geral, que provavelmente foi a que você tomou para fazer a hérnia inguinal. Na hérnia inguinal, o que é a anestesia geral? Cirurgias que mexem com o aparelho digestivo, normalmente, a maioria é realizada por vídeo hoje em dia, elas necessitam de intubação, tá? Então, assim, essa palavra intubação ficou um pouco tabu depois da época do Covid. Então, muitas pessoas têm muito medo de, nossa, mas eu vou ser intubada, porque isso repercutiu depois de do uma Covid forma... aumentou o medo em relação a isso. Exato, repercutiu de uma forma muito ruim, porque parecia que, assim, nossa, a pessoa pegou Covid, foi intubada e morreu. Então, assim, a gente ouviu muito isso e isso acabou gerando um medo nas pessoas. Então, sempre que eu falo que a pessoa vai ser intubada, que vai ter anestesia geral, já gera um receio. Mas, muito pelo contrário, a anestesia geral ela é uma das anestesias mais seguras. Então, assim, é o momento que a gente tem o controle total do paciente. A gente consegue controlar a respiração do paciente. E aí a gente fala que tem que tranquilizar. Por exemplo, você foi fazer uma cirurgia de joelho. A minha técnica, eu escolheria fazer com a RAC e uma sedação, que nem foi feita. Mas tudo, eventualmente, se acontece qualquer coisa, a gente vai ter que fazer uma anestesia geral. Por quê? Para salvar a vida daquele paciente. Então, assim, a anestesia geral, ela pode ser o primeiro, mas ela também pode ser o nosso último recurso se der tudo errado, entendeu? Então, ela é muito segura e para nós, anestesistas, é muito tranquilo. Por mais que a gente assina aquele termo ali que dá um pouco de medo, né? Quando você vai vendo as perguntas, tipo assim, você entrega toda a sua vida aqui nesse momento? Sim. Consinto. Exatamente. E é isso. E quando eu vou explicar o termo, eu falo, a nossa primeira... nosso planejamento é fazer uma sedação. Mas uma simples sedação, tudo tem risco, nada é isento de risco. Uma simples sedação para fazer uma endoscopia, ela pode virar uma anestesia geral, você pode ter que ser entubado sim. Então, por isso que existe o termo.
entendeu? Que é para você entender todo aquele passo a passo e o que é o mais grave que aquilo pode acontecer. E é isso. E aí, assim, em relação à sedação e à anestesia geral, são as que mais dá essa confusão que você me perguntou. Então, por quê? Porque a gente usa várias medicações para deixar o paciente tranquilo, tirar um pouquinho da ansiedade, conseguir fazer ele dormir. Cada medicação, ela vai agir em um receptor do sistema nervoso desse paciente. E a forma como cada paciente metaboliza essa medicação é diferente. Então, tem paciente que acorda super tranquilo. Então, assim, você cutuca o paciente ali, ele fala, bom dia, sabe? Como se tivesse acordado de um sono super revigorado. Exato. E tem paciente que acorda realmente muito agitado, que não sabe onde tá, que não lembra nem que foi fazer cirurgia, fala onde eu tô, quem eu sou. E aí, isso vai depender de cada paciente. Às vezes também os extremos de idade. Então, por exemplo, crianças e idosos tendem a acordar mais agitados. Os adultos acordam mais tranquilos. Mas eu acho que isso varia um pouquinho de cada um. Mas é bem comum isso acontecer. Nesse momento dessas anestesias, também é importante a presença de alguém? Precisa estar acompanhado ou não necessariamente? Normalmente, menores de idade entram sempre acompanhados dos pais até a criança dormir. A criança dormiu, aí o acompanhante ele é retirado da sala. Os outros, eles sempre precisam estar acompanhados no pós-operatório. Então, assim, tomou no pós-anestésico, né? Então, assim, tomou uma sedação para fazer uma endoscopia. Ele não pode ir para casa sozinho. Por mais que seja uma sedação leve, ele vai ficar bem durante o dia. É importante que ele sempre esteja acompanhado, até porque você tomou medicações que tiraram do seu estado normal de compreensão e de tudo mais. Então, você precisa de alguém também ali para entender o que precisa ser feito. Não pode assinar nenhum contrato, porque você pode estar confuso. Ou dirigir, fazer coisas de grande porte, assim. Então, é sempre bom você ter alguém que ouça aquelas recomendações para você e que te leve em segurança para casa. Sim. Uma curiosidade, você já falou um dos motivos que te fez escolher anestesia, né? Que acho que foi uma coisa que você não lida tão bem, você percebeu ali no seu autoconhecimento. Sim. Mas o que você acha, o que mais? O que te encantou, assim, na anestesia? Teve alguma coisa específica que te fez pensar assim, acho que a residência de anestesia é essa aqui? Então, esse foi um grande motivo, esse que eu já tinha citado antes, de que eu ser um pouco emotiva, então eu não queria ter uma relação, assim, super de longo prazo com os pacientes. E porque, assim, eu vejo que eu sou muito resolutiva. Eu quero ver aquilo que eu tô fazendo, eu quero ver ele do início ao fim dar certo. Então, assim, o meu trabalho, ele vai ser realizado ali naquele momento e eu vou embora, eu não vou deixar nada por fazer, entendeu? Então, assim, e é isso. A anestesia é o momento durante a cirurgia. Entendeu? Então, assim, eu vai ter um começo, um meio e um fim. Quando eu for para casa, aquela anestesia, ela vai ter acabado. Então, eu não vou ter deixado nada em aberto. Então, acho que isso também me motivava um pouco, porque quando eu pensava, por exemplo, tratamentos a longo prazo, muitas vezes o paciente, você inicia o tratamento com o paciente, aí ou o paciente desiste do tratamento. Então, assim, eu não ia ser satisfeita, não ia ter essa satisfação pessoal como médica de deixar o paciente ir embora, sabe? Eu acho que eu ia querer resolver. Então, acho que um desses, acho que foi o segundo motivo. Acho que agora, sim, não consigo pensar. Não, mas tá ótimo. Deu pra entender. Pô, é uma justificativa boa. E o seu motivo, claro, para escolher coloprocto? Eu acho que é uma coisa que você escuta bastante, né? Exato. As pessoas, nossa, mas por que você foi mexer com isso, né? Mas, bom, para começar, eu gosto de coisas mais agitadas também. Eu gosto de procedimento. Então,
cirurgia, assim, é um ambiente que eu gosto bastante, que eu me satisfaço bastante, sabe? Tá lá no centro cirúrgico e ter equipe cirúrgica, ter todo esse contato, né, com o chefe, com os assistentes, eu acho muito legal. E, assim, porque, assim, é tudo um processo, né? Ao longo do tempo que você vai desenvolvendo, você começa fazendo cirurgias mais simples e, ao longo do tempo, você vai passando para cirurgias mais complexas. E aí, depois, você está ensinando as outras pessoas a fazer, né? Então, eu acho esse processo muito legal também. É um processo que, às vezes, gera realmente uma certa ansiedade e todo esse tempo de internação, né, do paciente. Você cuida desde o primeiro dia que ele foi atendido no consultório até ele ter alta e muitas vezes, às vezes, não consegue nem ter alta, né? Então, todo esse processo realmente traz muita carga, mas depois que você vê, você aproveita esse processo, né? Você não quer só chegar no final ali, você percebe que é gostoso, essa rotina é gostosa, né? De você, pouquinho por pouquinho, passinho de formiguinha, você vai construindo, você vai se apegando a vitórias do dia, né? Não como uma vitória final, porque senão você enlouquece também, né? Então, eu sou muito resolutiva, eu gosto de viver esse processo do aprendizado, de ensinar também. E, assim, não posso deixar de falar, né? Eu tenho 2 grandes exemplos na minha casa. O meu pai, ele é hematologista, que é o médico que cuida de sangue. Então, ele é uma área mais clínica, né? É uma área que não tem mais contato, assim, com tratamento clínico, medicação, intervenções, consultas, né? E a minha mãe, pelo contrário, é cirurgiã também. Então, fez cirurgia geral e fez coloproctologia. Então, eu acho que ela, com certeza, me influenciou para ir para esse lado. Por quê? Porque eu vejo que a coloprocto, ela é muito completa, né? Ela trata desde doenças benignas até doenças malignas, cânceres avançados, né? Então, eu me encanto bastante por essa complexidade, por ela ser tão completa, né? Então, a gente pode fazer colonoscopia, a gente pode fazer cirurgia, a gente pode atender consulta, a gente pode fazer cirurgia pequena, a gente pode fazer cirurgia grande. E então eu fico bastante realizada, assim, ao longo dessa trajetória. Eu assim, tô super ansiosa para os próximos passos também, né? Acho que todo mundo fica pensando em terminar a residência para ir trabalhar, meio que viver o mundo real, né? Mas é bem gostoso olhar para esse processo e eu, hoje em dia, olhando para os meus anos de cirurgia geral, eu levo com carinho tudo que eu passei, tudo que eu aprendi, as pessoas que eu conheci, né? E pessoas em geral, assim, desde técnicos de enfermagem, tipo, moça da limpeza que ficava lá no hospital, que a gente se via tanto. Todo mundo se afeta, todo mundo tá junto, né? Todo mundo tá junto, então é isso. Na cirurgia você tem muito contato, tanto com o paciente quanto com os familiares e com toda a equipe, né? Então, acaba criando laços bem, bem fortes. Sim, legal. Você falou dos seus pais, um dia eles precisam vir aqui também. Sim. Nos dois são referências nas áreas deles, né? Sim. Tem uma história bem legal também de só superações. Convidar. Eu acho que eles aceitam o seu convite. Mas, claro, então, uma coisa, você deu um spoiler no começo, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente trazer. Por que falam que o intestino é o segundo cérebro? Assim, qual que é essa relação tão próxima? Acho que isso tem vindo mais... Tá mais exposto isso, não sei. As pessoas... Isso é um tema que tá bem atual, né? Até, assim, congresso, coloproctologia. Porque o nosso intestino, ele tem um sistema nervoso como se fosse próprio, né? Então... Tem alguns neurotransmissores, algumas substâncias são produzidas lá. Por exemplo, serotonina. 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. Tá? Não que esse 90%, essa porcentagem seja aproveitada, mas para explicar que ela tem um papel muito importante
Que a para as nossas serotonina emoções. tem uma função... Aham. Exatamente, a serotonina é um hormônio, um neurotransmissor, né? Que a gente libera em diversas situações. Então, situações de felicidade, diversas situações. Adrenalina, né? Uhum. Enfim, e aí a gente percebe que existe como se fosse um sistema mútuo, né? Como se fosse nosso corpo é uma casa, o cérebro é um apartamento, o nosso corpo é um prédio, o cérebro é um apartamento e o intestino é outro. E eles são vizinhos, e eles vão conversando entre si, trocando mensagens entre si, né? Então, é muito comum e, assim, diversas doenças têm muita relação com ansiedade, depressão. Então, por exemplo, existem as doenças inflamatórias intestinais, né? Que os grandes nomes são representados pela doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. São doenças que causam inflamação, cada uma num local específico, né? Do nosso trato gastrointestinal. E esses pacientes, assim, a fisiopatologia, os fatores de risco e desencadeantes, às vezes até das crises, pode ser uma situação emocional. Caramba. Então, não que seja a causa, tá? Mas pode ser gatilho. Entendi. Por isso que a gente fala, às vezes, tô muito estressada, tá atacando a gastrite. Porque o estresse, ele pode ser um gatilho para uma manifestação daquela inflamação, por exemplo. Então, é muito importante, assim, doença inflamatória intestinal, o paciente, ele é, assim, o protótipo daquele paciente que é multidisciplinar. Ele tem que ser atendido por muitas especialidades ao mesmo tempo, senão o tratamento não vai para frente. Hoje em dia existe como se fosse os alvos, né, que a gente fala na doença inflamatória, os alvos de tratamento. E muito se fala que não adianta o paciente estar com a colonoscopia sem inflamação, está sem diarreia, não está tendo mais crise, se ele não está estável da parte emocional. A gente considera como não é uma doença em remissão, é uma doença que ainda precisa ser tratada. Então, às vezes os pacientes estão preocupados com o resultado da colonoscopia e no final, assim, na verdade, o que importa é como está a qualidade de vida dele. O estilo de vida. O estilo de vida, né? E você teria recomendações para deixar em relação a esse estilo de vida? Pensando no cuidado intestinal, dessa parte que você está falando, de prevenção também de... Sim. Eu acho que o mais importante, né, quando a gente fala de coloprocto, o exame que a gente mais fala sobre prevenção é a colonoscopia, né? Que é um exame que é feito sob sedação, geralmente, e aí entra o anestesista também. Ele faz uma sedação, o paciente dorme, né? E aí a gente coloca o colonoscópio, insere pela região do ânus para olhar todo o intestino, né? Intestino grosso e o ilho terminal, que é o finalzinho do intestino delgado, né? E aí, esse exame, ele é preventivo por quê? Porque existem lesões precursoras, né? Que são os pólipos. E esses pólipos, é como se fossem bolsinhas, né? Que tem no nosso intestino. Essas bolsinhas, elas podem sofrer um processo de degeneração, displasia, até chegar a uma lesão maligna, que é um câncer. Entendi. Né? E esses pólipos, com a coluna, a gente já consegue retirar e já encaminhar para biópsia, para o anátomo patológico, para avaliar que lesão é essa, para avaliar também com quantos anos a gente vai ter que repetir esse exame, né? E tem uma idade recomendada para esse Sim. exame? Assim, pelo consenso americano, a gente recomenda acima de 45 anos, tá? Já tem que começar a fazer colonoscopia. Se o paciente tem algum familiar direto, então, por exemplo, um pai que teve câncer de intestino ou do reto, tem que começar 10 anos antes da idade Então que seria o 35. pai teve o câncer. Tá, da idade que o pai teve. Exatamente. Entendi. Ou com 35 anos. Porque, por exemplo, se o pai teve com 47, 10 anos a menos seria
37. Uhum. Aí, isso mesmo, seria 37. Aí tem que começar com 37 anos. Mas se for, por exemplo, deixa eu pensar, com 56, aí já cai 10 anos, fica 46. Aí não, você tem que começar com 45. Entendi, Que é o entendi. consenso normal, entendeu? Uhum. Ou seja, fez 45 anos, já tem que saber que você vai se ferrar aí nesses anos. Se ferrar, não. Você vai ter que você vai ter que passar por essa posição aí. Não muito agradável. Mas então, é mais um tabu, né, que a sociedade tem. Tipo, por que eu preciso tomar esse preparo? Porque assim, você toma um preparo, né, pra limpar todo o seu intestino antes do exame. Tipo, por que eu preciso fazer isso? Nossa, mas que coisa chata. Assim, Desconfortável. são prioridades, né? Uhum. Tipo assim, você prefere fazer isso ou você quer ter você pode desenvolver um câncer. Sim, e não saber, né? E não saber, exatamente. Porque assim, quando o câncer, ele manifesta sintomas, o câncer de intestino, muitos outros cânceres são assim também, mas o de intestino, quando ele tá avançado, que ele começa a dar sintomas. Então, aí você já perdeu a janela de oportunidade de você conseguir tratar, de você conseguir oferecer algum tipo de tratamento para o paciente. Então, é muito importante. Façam suas colonoscopias, se você tem aí 45 anos, chegou a sua hora. Se seu pai passou por algo disso com 10 anos a menos, né? Exatamente. E tem algum sintoma que, às vezes, seria interessante passar por avaliação do coloprocto? Assim, diante de determinados sintomas, isso aqui, você já sabe, vai no coloprocto. Geralmente assim, as pessoas têm sangramento nas fezes, aí elas Acho que ninguém vai olhar isso e vai achar, tá tudo bem, né? Exato, isso é meio que um sinal de alerta, né? Que as pessoas já acendem os olhos, né? E aí, geralmente é nessa hora que conhece e sabe que existe um coloproctologista, né? Porque às vezes as pessoas também não têm contato, não têm informação. Mas aí geralmente chega lá com sangramento e aí tem aquele mito, todo sangramento por via baixa é hemorroida. E não necessariamente. Tem... Por exemplo, se o paciente tiver dor, às vezes ele pode ter uma fissura. Uma fissura é como se fosse uma úlcera ali que ela tem na região do ânus, né? Como se fosse em português claro, como se fosse um rasgo ali que o paciente tem. Então, toda vez que passa as fezes, faz esforço, ele vai ter dor e pode sangrar também, né? Que é uma região que está exposta. Então... Assim, o coloproctologista ele é muito importante para ele dar esses diagnósticos diferenciais, né? E muitas vezes a gente não precisa nem de exame, a gente precisa literalmente examinar o paciente, olhar. Exame físico. Exame físico, né? E aí chega o outro tabu, tipo, meu Deus, como que, né, eu vou mostrar aqui pro médico, que coisa chata, tô com vontade de ir no banheiro. E assim, a gente... É a nossa rotina, a gente tá super acostumado, né? Eu sempre falo, você pode ficar à vontade, eu vou te cobrir. É sempre bom também ter alguém na sala. Por exemplo, se for uma mulher que está sendo examinada por um homem, ter uma técnica, alguma enfermeira junto, né? Para que ela se sinta mais confortável também. Então, é isso, a gente vai acalmando e falando, olha, já que tá aqui, vamos olhar, vamos diagnosticar. Porque é isso que eu acho muito legal da coloprocto, né? Você vê, você diagnostica. Tem muita coisa que não, mas a maioria das doenças orificiais, o exame físico faz o diagnóstico. É visível. Exato. Então, assim, você vai na consulta, você já sai com um tratamento e, assim, grandes chances de resolver tudo, sabe? Então, é bem resolutivo também. Não é uma coisa que, não, vou ter que encaminhar, vou ter que fazer um exame tal. Em sua maioria, são coisas mais práticas, mais fáceis da gente já conseguir instituir um tratamento e a pessoa sai, assim, é engraçado, né? Porque eles chegam bem tensos e saem do consultório super felizes. Falam, nossa, graças a Deus, foi muito bom ter... Você acha que saem felizes por saber que tem um caminho de tratar aquilo? Sim, e assim, a maioria das coisas que a gente atende são hemorroidas, esses sangramentos benignos, né? Eles já saem um pouco mais
menos com aquela carga, porque muita gente, ai, nossa, deve ser um câncer. Ah, sim. Sim, não que pode ser também, né? Por isso que existe a prevenção, a colonoscopia. Mas a maioria dos diagnósticos ali benignos a gente já consegue tratar e a pessoa já sai aliviada, né? E eu falo, às vezes as mulheres se preocupam, passar com gineco, Papa Nicolau, e tem que ter essa mesma preocupação com a prevenção do intestino, entendeu? Porque é nossa saúde, é o nosso corpo também, então Sim. bastante importante. Espero que tenha passado essa mensagem para quem tá aqui. Exato, é verdade. Tem mitos, você acha, Jardim, na anestesia, que você acha que seria legal de quebrar aqui, nesse espaço, assim? Nossa. Você acha que o maior mito é esse o anestesista é médico? Esse é um mito bem recorrente. Eu acho que tem uma questão do medo também, né? Tem muita presença de medo, a anestesia. Sim. Apesar de provavelmente ter o controle, vocês terem o controle em relação ao que vai ser feito, né? Eu acho que é o medo do desconhecido, que nem eu falei, que é o que gera uma ansiedade. Mas, assim, muita gente tem medo de acordar durante nossa, é verdade. Durante a cirurgia. Durante a cirurgia. E isso é um mito? Isso é um mito. Porque vocês vão estar sempre preocupados com isso, com a dose, com a dose do anestésico. E, assim, a gente tem artifícios para ver se o paciente está dormindo. Tem da mesma forma que a gente monitoriza... que bom isso. A frequência cardíaca... Isso é importante falar isso. Da mesma forma que a gente monitoriza a frequência cardíaca do paciente, a saturação do paciente, a gente também consegue monitorar o quanto ele está sedado. Então, por exemplo, tem as sedações... Muita gente fala que, eu acordei durante a minha cirurgia do joelho. Isso pode acontecer? Pode. Mas por quê? Que entra naquilo que eu estava tentando explicar. A sedação, ela é uma sedação leve. Você continua acordado e respirando normalmente. Então, você não é induzido a um outro... a um plano mais profundo de anestesia. Então, pode acontecer daquela sedação terminar e você ter um leve despertar. Só que você não vai estar sentindo, porque além da sedação, você vai estar anestesiado ali do umbigo para baixo. Então, você não vai sentir a cirurgia. Pode acontecer dele ter um leve despertar e a gente faz mais medicação, a paciente dorme. Volta a dormir. Mas na anestesia geral, que é o grande medo, a pessoa... É muito difícil a paciente acordar, assim, quase impossível. Eu fiquei imaginando o paciente levantando a cabeça assim, e aí você botando a cabeça de volta, né? Deita, dorme. Com o tubo. Nada a ver. Dorme. Viajei, foi mal. Não, mas é mais ou menos isso. A gente consegue monitorar. Se o paciente eventualmente começa a se mexer ali, já dá indícios de que ele está acordando. Então, a gente não vai esperar ele acordar para a gente fazer alguma coisa. A gente vai e faz um pouquinho mais de medicação. E na anestesia geral, isso é praticamente impossível. A gente sempre mantém ali uma dose sempre um pouco maior do que a que ele precisa para que isso não aconteça. Tem até um filme, né? O Awake, um filme antigo, que um paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca e ele acorda no meio da cirurgia. Nossa, você indica esse filme? Vou assistir. É legal, eu gostei. É um filme muito antigo, mas é bem legal. E uma coisa, aproveitando, a gente está perto de acabar por conta do tempo, mas antes de acabar ainda tem um pouquinho. Você, na sua empresa, a Somenos, você presta serviços também clínicos, assim, caso, vamos supor que alguém que assistiu aqui o episódio e queira explorar mais sobre anestesia, ou tem algum medo específico, ou queria fazer um trabalho direcionado, assim, para uma preparação, para alguma coisa, ou... Sim. Existe esse serviço também, clínico, assim? Qualquer dúvida, pergunta que tiver, assim, dúvida em relação à anestesia, se for passar ou não por um procedimento, se você é paciente ou se você é dentista, cirurgião e precisa de acesso à anestesia, a gente está super aberto, tá? Qualquer coisa que precisar, pode entrar em contato. E é isso, a gente quer desmistificar para os pacientes e os cirurgiões, os dentistas sabem mais ou menos como a gente atua e sabem que a gente é necessário. Infelizmente ou felizmente, eles precisam da gente para conseguir operar. Um paciente não consegue fazer uma cirurgia sem anestesia. Com certeza. Então,
É isso. Vocês atendem também, assim, dores crônicas, assim, uma pessoa que tem dor na lombar há muito tempo, dor no joelho, queria tratar isso, vocês também prestam esse serviço ou não? É mais voltado para o hospital mesmo? Na verdade, a Sominos mesmo, ela faz mais serviços hospitalares. Tá. Mas dentro da especialidade da anestesia, existe uma subespecialidade que cuida de dores crônicas, dores agudas não tanto, porque a aguda normalmente é mais de pronto-socorro, né? Mas que cuida de dores crônicas e tenho, sim, muitos amigos para recomendar que fazem essa parte voltada para dor crônica e que está muito vinculada também à parte psicológica, né? Mas, infelizmente, ainda não fazemos. Perfeito. A gente vai deixar na descrição, né? O Instagram de vocês, as redes sociais e tudo, para quem quiser entrar em contato, até para explorar qualquer um dos assuntos que a gente foi dando pinceladas, assim, Sim. né? E antes da gente acabar, de uma forma rápida, né? Como que foi, sei que a gente começou falando um pouco disso no episódio, mas como que foi ser mulher e médica no exército, assim, essa experiência foi muito diferente? Foi passar pelo acampamento, período básico, ali a formação militar, aquelas oficinas de sobrevivência e o ano como um todo, assim, como que foi para vocês? Se vocês pudessem, de uma forma resumida, falar o que ficou do exército para vocês? Sim. Eu acho, foi um ano que eu amei, né? Assim, foi um ano que eu cresci bastante como pessoa, como médica, e eu acho que o exército traz pra gente muito, é o que a gente já estava falando, né? Esse espírito de equipe, de união para tudo dar certo. Então, eu amei, assim, eu adorava a parte física também do exército, dos TAFs, e acho que no EAS, que é o nosso período inicial, né, a gente conhece também pessoas de outras faculdades, a gente acaba saindo um pouco da nossa bolha, né? Porque nos anos de faculdade a gente fica muito preso ali à nossa bolha. Mas eu acho que me completou, me acrescentou muita coisa, assim, para Clarissa, que eu sou hoje, profissional, médica, mulher, né? E é isso, eu acho que na minha turma tinha muitas mulheres, a gente está conquistando bastante espaço, né? Graças a Deus e a todo o nosso esforço, toda a nossa... A gente é muito capaz, né? A gente consegue conquistar os ambientes ali de uma forma perfeita, que só a mulher consegue. Então... Toma sem direto aqui. Exato. Então, é isso, eu acho que... Bom, dentro da medicina, coloproctologia, a quantidade de mulheres que vem aparecendo é gigantesca, né? E é muito legal, porque a gente olha para o lado e a gente vê que realmente a gente tem amigas, parceiras. Que bom que isso está acontecendo, porque tem isso. A sensibilidade da mulher ela é diferente também. Com certeza. Não que seja menos forte, mas mais sensível, isso é bom para Sim, para humanizar tudo, né? Novamente tudo, né? Então, e assim, as meninas que crescem olham e tem agora exemplos, né? Antigamente era muito difícil você ver mulheres conquistando os ambientes como a gente vê hoje, então... E tanto no exército quanto na cirurgia, na medicina, são ambientes Exato, é uma tendência mundial. Há poucos anos atrás já não tinha tanto, né? Exato, então acho que é um movimento muito importante aí, a gente tá ocupando, né, todos esses espaços. Muito legal. Parabéns. Obrigada. Você ia falar da experiência? Não, eu acho que é isso. Eu concordo com a Clara. Eu acho que é um crescimento muito bom. E é engraçado que é diferente. Por mais que muitas mulheres ainda estejam inseridas já no exército, quando eu falo que eu fui do exército, ainda gera nossa, jura? Sabe? É verdade. Como se fosse uma coisa... Por que é Mas tão diferente uma mulher fazer e um homem fazer, entendeu? Mas isso é outros assuntos, outro podcast. Sim, isso tem mudado bastante, porque agora nas 3 Forças Armadas você vê mulheres combatentes também. Sim. Com Exato. certeza. Em todos os lugares do mundo e do planeta. Sim. Bom, o nosso tempo deu, mas antes da gente encerrar, queria deixar um espaço para um bizu de cada uma. Bizu, a dica de ouro, para quem é civil e não vai entender. Mas uma dica de ouro do episódio, assim, cada um deixar uma frase de impacto aí. Para quem pulou, ficou com preguiça de assistir o episódio inteiro, pulou para esse final, o que vocês deixariam? Acho que eu falaria pra gente
cuidar de nós mesmos assim como a gente cuida dos outros, né? Então, pra gente se olhar, pra gente se priorizar, porque de nada adianta um médico cuidar de doenças, salvar vidas e a vida dele tá por água abaixo, né? Então, perceber os sinais, os sintomas do nosso corpo, não ignorar. Se tá acontecendo alguma coisa que não é normal, você precisa buscar ajuda ou perguntar se é normal ou não, né? Então, acho que é muito importante a gente se perceber e se conhecer. E não ter vergonha, né? De buscar saúde. Enfrentar, né? Enfrentar Exato. a vergonha. Enfrentar a vergonha, porque no final quem vai ser prejudicado é você. Então, é isso. Se priorize. Acho que a gente tem que se priorizar. É isso. É isso. Muito obrigada. Ela roubou meu bizu. É. Não, é isso. Eu acho assim, na medicina a gente acaba sempre tentando passar essa informação. Então, se priorize e previna-se. Então, sempre faça exames e vá atrás e procure. E, assim, também não tenha vergonha de perguntar aquilo que você não sabe. Se você tem medo, você vai passar por uma cirurgia, você tem medo, nossa, mas o médico falou que é só para eu aparecer lá e vou fazer a cirurgia. Não, você tem que ir atrás, você tem que saber o que vai acontecer com você, é seu direito, é o seu corpo. Uhum. Então, eu acho que é isso, é muito importante ir atrás da informação para que isso não gere um desconforto para você. Demais. Obrigado, gente. Obrigada. A gente, quem sabe um dia a gente possa ter um novo episódio para continuar Sim. o que a gente começou aqui. Foi uma honra estar com vocês. Fico feliz com esse momento. Momento importante para mim também. E é isso. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.